Muito obrigado, boa tarde a todas e a todos. Cumprimento aí a doutora Clementina, a deputada Érica Cocai, as demais autoridades que compõem a mesa. Eu sou Adriano Ramos, como já foi dito, eu sou diretor do Departamento para o Desenvolvimento das Indústrias de Alta Complexidade Tecnológica do MDIC, trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Produtivo. Lá estou responsável pelas políticas industriais para os setores aeroespacial, defesa, nuclear, saúde, as indústrias de saúde e todo o complexo eletroeletrônico e de semicondutores, né? Eu gostaria inicialmente de agradecer aqui o convite para participar do fórum que trata de um assunto muito importante, né? O desenvolvimento tecnológico, a inovação no setor de saúde. O secretário Wallace, nosso chefe lá na secretaria, infelizmente ele não pôde comparecer aqui, mas eu envio aqui os cumprimentos dele a todas as autoridades presentes e a todos os participantes do fórum. O MDIC, ele foi recriado em 2023, né, no novo governo. Ele é liderado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, e ao vice-presidente e ministro do Comércio, da Indústria, Comércio e Serviços, foi dada uma missão muito relevante, né? Que é reverter esse cenário de desindustrialização da economia brasileira, né? É um processo que parece não ser natural, né? No caso do Brasil, é um processo bastante agressivo e que afeta o crescimento econômico do país, né? O Brasil, que no século XX cresceu muito rapidamente, né? Até a década de 80 ali, a participação na indústria do PIB chegou a mais de 20%. E desde então a gente vê esse declínio da participação da indústria. Chegando aí a próxima a 11% agora no início desta década. E, paralelamente, a gente vê aí uma redução do dinamismo da atividade econômica. Então, nós temos aí um diagnóstico de que a indústria é sim importante, a indústria inclusive a indústria de saúde, obviamente, e é muito importante que o Brasil busque o que a gente chama de neoindustrialização, que é uma política industrial em novas bases, né? Então, o que o presidente Lula propõe? Uma política industrial que seja inovadora, tem tudo a ver com o tema aqui do fórum que nós temos hoje, que seja mais verde, que seja competitiva, produtiva em termos internacionais, e que seja inclusiva, né? Que a gente vive aí num país que está sujeito a muitas desigualdades, né? Então, essas são as premissas dessa política industrial. É uma política industrial que demanda muita coordenação do Poder Executivo com o Legislativo, coordenação com as empresas importantes que estão estabelecidas no Brasil, os laboratórios públicos. E a gente tem o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, o CNDI, que foi recriado também neste governo, como fórum dessa coordenação, né? Lá a gente tem uma participação paritária do setor privado, sociedade e do próprio governo, e é de lá que vem as diretrizes para a nossa atuação nos termos da política industrial, que foi denominada como Nova Indústria Brasil, ou NIB, tá? E a gente tem na NIB um desenho muito moderno, que é a chamada Política Industrial por Missões. A gente tem 6 missões que orientam os trabalhos da NIB, que são desafios da sociedade brasileira para os quais é necessária uma ação coordenada para poder endereçar, né, essas questões que são colocadas. E a gente tem uma dessas 6 missões que é dedicada especificamente ao setor de saúde, a missão 2, né? Qual que é ali o mote da missão 2, né? Um complexo econômico industrial da saúde resiliente para reduzir as vulnerabilidades do SUS e ampliar o acesso à saúde da população, tá? Essa missão, então, está sendo aí capitaneada pelo Ministério da Saúde, com a coordenação aqui do MDIC, né? A gente parte, em grande medida, de um diagnóstico de que é muito importante, nesse setor, que a produção brasileira seja resiliente. A gente teve a pandemia, que afetou, né, todo mundo, e a gente viu como é importante você ter capacidades produtivas, tecnológicas dentro do território nacional. Nesse momento, né, de crise,
sejam crises sanitárias, crises comerciais, crises econômicas, como a gente já tem outra aí, né, na qual o nosso vice-presidente também está atuando muito fortemente, um contexto aí geopolítico complexo, né, que tem afetado o comércio exterior brasileiro. A gente entende que é muito importante que o Estado, a sociedade brasileira, atuem no sentido de fortalecer a produção nacional. Tá? Então, qual que é a meta da NIB? Você, hoje, a partir de um cenário que você tem 45% da demanda do SUS atendida pela produção nacional, passar em 2033 a ter 70%. A gente depender menos de importações. Não quer dizer que a gente vai ter que produzir tudo no Brasil, seria inviável isso, economicamente falando. Mas é muito importante ter uma meta de agregação de valor, de agregação tecnológica no país. Né? A gente avançar em setores, em áreas que vão trazer um impacto de longo prazo para a produtividade da economia brasileira, setores com maior requinte tecnológico. Tá? Então, o setor de saúde ele é muito importante, obviamente, né? Alguns dados, cerca de 11% do PIB do Brasil está relacionado ao setor de saúde, mais de 20 milhões de empregos diretos e indiretos, e na atividade inovativa também, né? Cerca de 1/3 da pesquisa científica no país está relacionada ao setor de saúde. Tá? Nós temos um faturamento hoje expressivo das empresas de saúde, brasileiras, inclusive, né? Um mercado de medicamentos que no Brasil está aí na faixa dos 150 bilhões de reais por ano, sem contar outros produtos, como equipamentos médicos, né? E a gente tem as empresas de saúde no Brasil hoje, de acordo com os dados da Pintec do IBGE, da pesquisa de inovação do IBGE, elas estão entre as mais inovadoras do país. Tá? É muito comum você ter nas empresas do setor de saúde projetos de inovação. Na NIB, né, a gente trabalha com um conjunto de instrumentos. Tá? A gente também estabeleceu cadeias produtivas prioritárias que têm sido coordenadas ali dentro do CNDI, né, capitaneadas pelo MDIC. E essas cadeias são medicamentos e princípios ativos biológicos, vacinas, hemoderivados e terapias avançadas e dispositivos médicos. Tá? Então, a ideia é juntar todos os interessados aí, representantes da sociedade, da indústria, dos institutos de pesquisa, do próprio governo. A gente já fez um mapeamento dessas cadeias, já identificou gargalos para destravar investimentos produtivos. A gente está agora trabalhando na finalização de um plano de ação que vai orientar aí as ações do governo para essas cadeias prioritárias. E eu gostaria de pincelar aqui algumas dessas ações que o MDIC tem participado, né, em conjunto, obviamente, com o Ministério da Saúde, que tem protagonismo aqui nessa agenda. Nós temos, no âmbito da NIB, o Plano Mais Produção, que é a vertente de crédito da Nova Indústria Brasil. Então, os bancos públicos estão destinando, desde 2023 até meados deste ano, mais de 23 bilhões em crédito para empresas, laboratórios nacionais, para investimento. Isso inclui BNDES, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, a própria FINEP. Né? Nós temos aí a retomada, que foi capitaneada também pelo Ministério da Saúde, do Programa das Parcerias para Desenvolvimento Produtivo, as chamadas PDPs, que são projetos muito importantes que envolvem empresas e laboratórios nacionais para internalizar no Brasil, por meio de transferência de tecnologia, trazer para cá as condições, a tecnologia necessária para a produção no país. E é um programa que está vinculado a compras públicas. Então, você tem aí no horizonte de 10 anos, com a perspectiva de produção nacional com transferência de tecnologia, cerca de 30 bilhões de compras em medicamentos, equipamentos, que vão trazer justamente maior independência para a produção brasileira, né? Depender menos do fornecimento externo. Nós temos outros projetos, como as parcerias para desenvolvimento e inovação local, que tratam de pesquisa e desenvolvimento. Nós temos toda a parte de compras públicas do PAC. O PAC ele tem uma chamada margem de preferência específica para compras no âmbito do programa, né, em que você tem ali um diferencial para prover mais competitividade à produção nacional. Nós temos também
toda uma ação em torno do fortalecimento das agências, da própria Anvisa, fortalecimento do INPI, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, vinculado ao MDIC, para que essas agências elas tenham mais agilidade no processamento das demandas de registro de medicamentos, na parte de patentes, né? Então, o Ministério, o MDIC, tem trabalhado muito fortemente para reduzir o chamado backlog de patentes, reduzir o tempo médio para aí o processamento dessas demandas, para dar essa segurança, né, para as empresas inovadoras no Brasil, para investirem de fato aqui, trazerem inovações para o mercado brasileiro. Tá? E, por fim, nós temos no âmbito da Câmara de Regulação de Preços, né, na CEMED, preços de medicamentos, certamente a gente vai ouvir falar mais sobre isso aqui hoje, uma ação em curso que é a revisão desse marco legal, a resolução número 2, que trata da precificação de medicamentos. No âmbito dessa reforma, o MDIC tem trabalhado muito fortemente, junto com os outros componentes aí da Câmara, os outros ministérios, para trazer regras atualizadas para precificação de medicamentos com inovações, tanto inovações chamadas radicais como as chamadas inovações incrementais. A gente entende que hoje o Brasil, né, depois de anos aí da política de genéricos, a gente tem uma indústria farmacêutica que é muito mais forte do que o que a gente tinha no início do século. É uma indústria que tem muito mais condições hoje de investir em pesquisa, em desenvolvimento, em inovação, mas para que essa pesquisa e desenvolvimento ela seja viável do ponto de vista econômico, é necessário rever os critérios de precificação. Então, se você faz investimento em pesquisa e desenvolvimento, você precisa ter ali uma previsibilidade de que você vai ter um retorno econômico dentro, obviamente, de um cenário em que a gente está preocupado com o acesso da população a medicamentos, né? Então, existe um equilíbrio aí fino que está sendo buscado, mas é uma reforma que a gente espera que seja concluída muito em breve e que seja uma entrega aí, do governo para a sociedade, para o setor privado este ano. Tá? É isso, acho que a gente poderia falar muito mais aqui sobre outras ações no âmbito da política industrial. A gente tem, né, um momento único, eu creio, né, em termos de ações, de projetos em andamento, e certamente esse fórum vem numa boa hora para poder congregar todos aqui os presentes. Espero que vocês aproveitem essa oportunidade. Desejo ótimas discussões para todos. Muito obrigado.